texto sagrado assim diz, Romanos 5, 15 a 17. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso eterno Pai, precisamos muito, Senhor, de uma capacitação do alto para entendermos a Tua bendita palavra. Ó Senhor, que Teu Espírito, que inspirou o apóstolo Paulo para escrever essa mensagem tão preciosa, para nos ensinar o que significa o Evangelho, que esse mesmo Espírito venha sobre nós, não para trazer inspiração, porque isso não é mais necessário, mas para nos conduzir à iluminação, para que entendamos e saiamos daqui devidamente edificados. Fala, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós ainda estamos debruçados, tentando entender o que significa a maravilhosa doutrina da justificação pela fé somente. Não se engane, porque o apóstolo Paulo ainda está tratando desse tema geral. Ele, à medida que se aprofunda no tema, ele vai nos dando novos aspectos, novos desdobramentos dessa doutrina. E nós vimos que no versículo 12, e vai se estender até o versículo 21 do capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele trata dessa doutrina pensando nos dois cabeças federais de toda a raça humana. Ele destacou Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. É muito importante nós entendermos isso, porque Deus, quando celebrou uma aliança com o primeiro homem, esse primeiro homem foi designado por Deus para ser o representante de toda uma coletividade. E, infelizmente, devido à desobediência do primeiro homem, isso gerou consequências danosas, não somente para ele mesmo, mas gerou consequências para toda a humanidade, de todas as eras, de todos os tempos. Então o Senhor Deus designou um segundo Adão, que é Jesus Cristo, o cabeça federal da sua igreja. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando. Eu quero chamar a atenção de você para, primeiro, a similaridade que existe entre Adão e Cristo. Qual é a semelhança que existe entre eles? Muito simples. O efeito de um homem afetou toda uma coletividade. A ideia é essa. É uma comparação que acontece aqui entre Adão e Cristo. O ato de Cristo, o que Cristo realizou, tem um efeito geral sobre todos aqueles que creem nele, sobre todos aqueles que pertencem à igreja do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, além de traçar esse paralelo, ele também faz um contraste. Ele vai contrastar entre o que aconteceu com Adão, gerando consequências para as pessoas, e o que aconteceu com Jesus Cristo, gerando, consequentemente, efeitos sobre também a coletividade. Então perceba que existe uma diferença entre o Senhor da glória e o homem da humilhação. Existe uma diferença entre o doador da vida, que é Jesus Cristo, e o agente da morte, que é Adão, tá? Então é sobre isso que nós veremos aqui nesses versículos, especialmente o contraste entre esses dois cabeças federais.
Se você está tendo dificuldade de assimilar esse ensinamento, eu quero relembrar aquela ilustração trazida por um pastor do passado, que ele fez uma comparação belíssima, bem gráfica, que nos ajuda a entender bem essa noção de um representando todos, de o efeito de um gerando consequência em todos. Ele diz que há somente na raça humana dois seres humanos, né? Dois cabeças federais, e por assim dizer, todas as pessoas do mundo, de todas as épocas, estão dependurados no cinto desses cabeças federais. Nós aprendemos que, inclusive as crianças que nasceram, ou que nascem, ou que nascerão, elas estão dependuradas no cinto de Adão. Todos estão em Adão, de tal forma que a desobediência de Adão é considerada como desobediência nossa. O pecado de Adão é imputado em todas as pessoas. Então não existe ninguém inocente. Já nascemos debaixo de uma séria dificuldade. E o Senhor, na sua misericórdia, Ele providenciou esse segundo Adão. Então aqueles que creem em Jesus Cristo e que são justificados por conta disso, agora são retirados da cintura de Adão para serem colocados na cintura de Jesus Cristo. Então a obra de Cristo é imputada, é considerada como sendo nossa. Vejamos então os contrastes. Primeiramente, o apóstolo Paulo, no versículo 15, ele vai falar de uma forma mais geral. E nos versículos seguintes, 16 e 17, ele vai especificar melhor. Ele vai falar principalmente das consequências do que ele disse lá no capítulo 15. Então vejamos primeiramente no capítulo 15 a natureza dos dois feitos, melhor dizendo, desses dois cabeças federais. Paulo diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Percebam que ele faz uma relação de antítese. Ele coloca a ofensa de Adão e ele contrasta com o dom gratuito. Dom é uma dádiva, e essa dádiva não nos custou nada, por isso que o apóstolo Paulo chama de dom gratuito. Mas que dom é esse? Que dádiva é essa que Deus concede em Cristo Jesus? Essa resposta pode ser claramente recebida no versículo 23 do capítulo 6. O apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se de um lado nós temos a ofensa, do outro lado nós temos o dom gratuito, que é a vida eterna. Eu chamo a atenção para a maneira como as Sagradas Escrituras descrevem o ato que gerou consequências danosas para toda a humanidade de Adão. Ele chama de ofensa. Ofensa. A transgressão de Adão foi um ato altamente ofensivo a Deus. Então nós temos que entender que o pecado, por mais que nós minimizemos, por mais que nós achemos que não tem assim tanto peso, tem. O pecado é uma blasfêmia contra Deus. O pecado coloca em descrédito a própria reputação de Deus. Lembremos-nos o que aconteceu lá em Adão. O Senhor Deus havia dito que no dia que ele comesse do fruto da árvore, ele morreria. E então Adão, diante da tentação do mal, ele colocou em descrédito não a palavra da serpente, mas colocou em descrédito a palavra do próprio Deus.
Então perceba que isso é ofensivo, isso é algo detestável. Ele preferiu acreditar na palavra de uma criatura malévola que trouxe tentação, a acreditar a palavra de um Deus que não pode mentir. Então, repare que a Bíblia chama de ofensa. Agora perceba que nesse contraste que o apóstolo Paulo faz, ele sempre demonstra que o segundo Adão realizou é algo bem melhor. Se houve uma ofensa e essa ofensa gerou problemas para a minha vida e para a sua vida, o que Cristo realizou foi algo maravilhoso, porque em Cristo Jesus nós temos o dom gratuito que nós sabemos que é a vida eterna. O que é vida eterna então? As pessoas naturalmente entendem vida eterna mais em termos quantitativos, uma vida que vai durar para sempre, uma vida que vai se estender pela eternidade posterior. Está certo isso? Tá. Mas quando a Bíblia fala de vida eterna, é mais do que isso. Nós temos que entender vida eterna também de forma qualitativa, e Jesus Cristo nos ajuda a entender isso. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, o registro da oração de Jesus, um pouco antes dele ser conduzido à cruz do Calvário. Ele orou como um sacerdote que era, sumo sacerdote, intercedendo por todos os crentes de todos os tempos. Aí ele diz no versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é vida eterna? Em outras palavras, comunhão com Deus, companheirismo. Vida eterna é isso. Você lembra que tem uma ofensa? Ofensa pressupõe afastamento. E o Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele aproximou aqueles que estavam afastados. Ele reconciliou aqueles que estavam numa condição de inimizade. Por isso que ele faz o contraste entre ofensa e vida eterna. Lembrando que essa ofensa, que o pecado de Adão trouxe morte, não somente para ele, mas para todas as pessoas. Por isso que as criancinhas morrem, porque o pecado de Adão está sobre elas. Cuidado para você não entender morte como uma coisa muito natural. Eu sei que nós estamos acostumados com a realidade da morte, mas uma morte não é algo inerente do ser humano. A morte, ela adentrou ao mundo devido à primeira transgressão. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que esse mundo é um mundo cheio de cemitérios por conta dessa ofensa de Adão. Agora vejamos isso melhor especificado, irmãos, nos versículos seguintes, as consequências desse ato, tanto do primeiro quanto do segundo Adão. Versículo 16: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, né? Isso aí fica bem claro, a questão da imputação. A ofensa de um só homem, né, gerou toda essa miséria que nós experimentamos todos os dias. E isso conduz à condenação, né? A transgressão de um homem gerou condenação para todas as pessoas. Aí veja o contraste novamente. A graça, no entanto, não é assim. A graça transcorre de muitas ofensas. O que é que ele quer dizer por muitas ofensas aqui? É a ofensa, são as ofensas de todos os crentes de todos os tempos, inclusive as ofensas que nós vamos cometer no futuro. Então tudo isso, todo esse montante maldito, na obra de Cristo ele transformou
em uma abundância de salvação que ele coloca aqui para justificação. Olha o contraste. Ele contrasta aqui condenação de justificação. São palavras antônimas. Qual é o contrário de justificação? A condenação. São palavras do mundo jurídico, né? É muito importante, quando você falar de justificação, use a seguinte expressão: Deus me declarou justo. O que é ser declarado justo? Eu não vou ser condenado. O contrário da justificação é a condenação. Então use sempre essa expressão: apesar de eu ser um pecador, o Senhor bateu o martelo por causa da obra de Cristo, porque eu estou em Cristo Jesus e Ele me considera como justo. Não confunda, achando que você de fato agora é um justo, no sentido de que você não peca mais, porque isso não aconteceu ainda na nossa vida. Isso aí é um segundo momento da nossa salvação. O crente em Cristo Jesus, quando ele morre, aquilo que era de direito vai acontecer de fato. O crente que já foi previamente declarado justo, ao morrer, ele vai ser glorificado, então de fato ele vai se tornar justo. Não haverá mais opção de pecado, meus queridos irmãos. Então, muito cuidado com o seu linguajar. Nunca diga, quando você pensar em justificação, que você foi tornado justo. Você ainda não deixou de pecar, você foi declarado justo por causa de Cristo. Quem está ainda em Adão está diante de uma triste realidade, a iminência de um julgamento severo, e que, se continuarmos no cinto de Adão, seremos condenados. Finalmente, o versículo 17, ainda falando sobre as consequências e os efeitos, e contrastando, né, a obra de Cristo e a obra de Adão, nós temos no versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Novamente ele faz o contraste entre o pecado, onde reina a morte, e a obra de Cristo, cujo efeito é que nós reinaremos em vida. Eu acho muito interessante essa expressão, o reinado da morte, porque isso é uma maneira, irmãos, muito simples e bíblica de descrever o nosso mundo. O que é o mundo hoje? É o reinado da morte. Pastor, como explicar discursos que tentam legitimar a injustiça, tentam legitimar muitas vezes a crueldade, como a gente costuma ver nos políticos, naqueles que são ditadores, né? Isso é o reinado da morte. Como explicar tanta violência no mundo? Homens que olham inclusive para crianças de uma forma absurda, a ponto de submeter as crianças a grande crueldade, pedófilos nas suas práticas hediondas, estupradores, tantas coisas horríveis que nós costumamos ouvir nos noticiários. Como explicar isso? É o reinado da morte. Aqui no Ceará, ano passado, 26 mil mulheres foram agredidas pelos seus parceiros, porque acham que têm o direito de propriedade sobre as mulheres. Como explicar isso? Reinado da morte. Isso significa dizer, irmãos, que o pecado que reina pela morte, ele é um tirano, ele domina esse mundo. As guerras estão aí para atestar isso. Isso é consequência do nosso primeiro pai. Mas veja
que o contraste é bem melhor pelo que Cristo realizou. Se há o reinado da morte, Cristo vai quebrar isso, irmãos, nos dando a abundância da sua graça. Eu quero chamar a atenção primeiro para essa motivação. Por que é que Deus levou à frente um plano de redenção? Por que é que Deus olhou de uma forma tão generosa, tão benevolente para pessoas tão indignas quanto nós? E a resposta está aqui: a graça. Deus, além de ser um Deus justo, que poderia simplesmente dizer: olha, vocês tiveram a oportunidade, vocês estavam representados por um homem muito capacitado, com de fato livre-arbítrio, ele estragou tudo, as regras do jogo estavam aí, no entanto, vocês preferiram colocar em descrédito a minha palavra, agora sofram as consequências. Lá naquele dia fatídico, o Senhor Deus já deu uma promessa que nós chamamos de primeiro evangelho. Haveria alguém que nasceria da mulher para pisar na cabeça da serpente. Primeiro indicativo de uma promessa de esperança e de redenção. Isso é motivado pelo quê? Pela graça. Deus é justo, sim, mas Deus ama. Faz parte da natureza de Deus dar, ser generoso. E é por isso que aconteceu a vinda do segundo Adão e o que ele realizou em prol da nossa salvação. Aí ele segue: o dom da justiça, né? Isso aqui nós já vimos em outras ocasiões, irmãos. O dom da justiça, o Senhor Deus nos dá a dádiva da justiça. Que justiça é essa? Lembre-se novamente da doutrina da imputação. É a justiça de Cristo que é dada a nós. Nós precisamos muito de perdão. Nós precisamos muito de um recomeço. E além disso, o Senhor nos concede a justiça bendita, perfeita do seu Filho Jesus Cristo. E o reinado da morte agora é transformado em reinado da vida. Irmãos, a graça é uma coisa maravilhosa. Essa vida e a palavra vida dá ideia de exuberância, de crescimento. É Deus concedendo, e quando a gente imagina que Deus já tinha tudo para nos dar, que nós já recebemos tudo, Ele continua nos dando e nos dando mais, e isso vai se estender por toda a eternidade. É o reino da vida. Nós reinaremos com Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia diz que nós já estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Cristo reina e nós reinamos com Ele. O livro de Apocalipse diz que Jesus Cristo, Ele é apresentado como o Rei dos reis. Normalmente nós imaginamos que esses outros reis aí, no plural, diz respeito às autoridades já constituídas. Ele está falando de nós também. Reinaremos com Cristo, a ponto de julgar até os anjos que caíram, anjos que se transformaram em demônios. Que lições nós podemos tirar desse texto, desse contraste maravilhoso que o apóstolo Paulo faz entre o primeiro e o segundo Adão? Primeiro, não confunda o reino do pecado com a vida. O reino do pecado, irmãos, ele embotou de tal forma o entendimento humano que as pessoas acham que fazer o que dá na telha, isso é uma expressão de liberdade. São escravos. O pecado tiranizou. O pecado nos contaminou de tal forma que a nossa visão de mundo e a maneira que a nossa vontade toma as suas decisões sempre são envolvidas pelo pecado. E as pessoas estão tão iludidas, tão cegas,
que acham que chafurdar na lama, isso é uma expressão de liberdade. Estão equivocadas, estão confundindo o reino do pecado com o reino da vida. Quer experimentar vida? Vida em abundância, vida vigorosa, vida de real liberdade, só em Cristo Jesus. Segundo lugar, a palavra de Deus nos diz, no Evangelho segundo João, repetindo as palavras de Jesus, o seguinte: quando Jesus se apresentou como o pão da vida, João 6,47, ele falou: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É claro que nós sabemos que só cremos porque o Senhor nos deu esse dom também. Repare no versículo 45 do mesmo Evangelho: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. É necessária uma intervenção divina. A Bíblia sempre aborda os dois lados da história: soberania de Deus conduzindo ao homem, e por outro lado a responsabilidade do homem. Então eu quero apelar para você que está ouvindo essa mensagem: você já creu no Senhor Jesus Cristo? Porque você só pode ser justificado se você crer, se você exercer fé. E mais ainda, você só terá a vida eterna se você crer. Comunhão com Deus, companheirismo que começa agora e se estenderá por toda uma eternidade. Em quarto lugar, vamos ver um texto que nós vimos na sexta-feira, na reunião da nossa SAF, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Aqueles que já creram e portanto já não estão mais no cinto de Adão, mas no cinto de Cristo, desfrutando de todas as benesses que nós temos em Cristo Jesus, inclusive o seu reinado, está na hora da gente mudar a nossa perspectiva. Às vezes nós ficamos tão envolvidos com as preocupações desse mundo que ficamos ansiosos e extremamente preocupados, perdemos a nossa alegria. Aí o apóstolo Paulo nos diz lá no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele repete num só versículo duas vezes a mesma ordem. Você tem por obrigação, eu não estou dando conselho, estou dizendo que por obrigação você tem que ser uma pessoa alegre. E talvez você se pergunte: como? Como é que eu posso estar alegre porque eu estou tendo carências na minha vida? Como é que eu posso ser alegre se eu tenho problemas financeiros, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema com os meus filhos, com o meu cônjuge? A minha vida está um verdadeiro inferno. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, essa epístola, ele estava preso. E não é a epístola da lamúria, não é a epístola de alguém que está amargurado. É isso que eu ganho por servir a Deus. Ao contrário, é a epístola da paz e da alegria. A alegria não é porque está tudo bem na nossa vida. A alegria é a alegria no Senhor. Essa é a chave. Nós temos que parar e levar em consideração quem nós éramos. Onde é que nós estávamos? Na companhia dos amaldiçoados. O nosso pai era um maldito, e agora, pela graça de Deus, nós fomos arrancados, por assim dizer, uma expressão tipicamente cearense, arrancados dos corres das calças de Adão para estar agora nos lombos de Cristo Jesus. Alegre-se pela salvação, alegre-se pela graça, alegre-se porque estamos em Cristo. Louvado seja o nome dele. E finalmente, quarta lição: viva na expectativa do melhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, passagem que fala sobre a ressurreição. Veja que palavras belas.
versículo 54, a partir do versículo 54. E quando esse corpo corruptível, esse corpo que nós temos hoje, sujeito à decomposição, se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí tem, como a gente diz aqui no Ceará, né? Alguém mangando da própria morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O melhor ainda está por vir, porque estamos em Cristo, justificados, porque cremos nele. Louvado seja o nome dele. E mais uma aplicação, está no versículo 58. Viva sempre sendo produtivo para Deus. Ele conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, diante dessas realidades maravilhosas, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Trabalhe, que Deus está vendo, e o seu trabalho não será em vão. É um privilégio trabalhar para Deus e ser abundante na obra dele. Ele merece. Que Deus nos abençoe e mais uma vez creia nele, saia da maldição para desfrutar da bênção maior em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar?